Paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Me chamo Gabriel Zinkoski, tenho 19 anos e eu gostaria de trazer uma palavra para vocês que o Espírito Santo estava tocando no meu coração. Eu espero que agrade e agregue de alguma maneira para vocês. A palavra vai parecer até um pouco uma questão de afronta, mas é para ser mesmo, né? O Evangelho do Senhor, ele é uma afronta direta conosco em todos os momentos, porém é algo que eu acho que é importante de ser dito para todos nós que nos auto-intitulamos cristãos e nos reconhecemos como cristão. A palavra se encontra lá em Marcos 16,15, é uma palavra bem conhecida, e ela diz o seguinte: E lhes disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Primeiro eu gostaria de trazer uma diferenciação, que é a seguinte: todos nós somos criatura, mas nem todos nós somos filhos de Deus. Por quê? Todos nós somos criaturas porque nós somos criados por Deus. Nós somos criados através do barro, de Adão e Eva, e no decorrer foi toda a história que todos nós como cristãos já conhecemos. Mas nem todos nós somos filhos de Deus. E aí que está o grande porém da mensagem que eu vou querer falar, que é: não fale Jesus chama para todo mundo. Porque como diz um exemplo, em Gálatas 3,26, que é: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Ou seja, cada pessoa que é salva e cada pessoa que foi salva ou será salva é salva só pela fé, que é a fé em Cristo Jesus, o que se refere ao que ele fez na cruz. E dentre os demais exemplos, como por exemplo, 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2, Romanos, e dentre os demais versículos que existem dentro da Bíblia, que explicam quais que são os filhos de Deus. Mas resumidamente, os que são considerados filhos de Deus são aqueles que primeiro aceitam Jesus como seu único suficiente Salvador, reconhecem o sacrifício que ele fez na cruz, depois têm a sua vida transformada pelo Evangelho, se batizam e começam a proclamar o Evangelho de Cristo. Aí sim, nós nos tornamos filhos de Deus. Todavia, você pode até se perguntar: tá, mas o que esse louco aí, careca, tá querendo falar que... porque eu não devo falar que Jesus te ama para todos, se Jesus ama a todos? Eu quero trazer um ponto bem importante para nós que nos reconhecemos como filhos de Deus, praticamos o Evangelho e nos auto-intitulamos cristãos, que é um ponto muito importante e que infelizmente muitas pessoas fazem, e isso é por falta de leitura, falta de intimidade com o Senhor e principalmente falta de vergonha na cara de procurar o Evangelho de verdade, Mas por que eu estou falando isso, Porque infelizmente Jesus te ama, ele virou uma frase pronta, ele virou frases que ficam bonitas em stories, em postagem, é uma frase de conforto, é uma frase que atinge os que estão aflitos, é uma frase que nos atinge. Todavia, além dela ser verdade, ela está sendo muito mal colocada. Por quê? Nós estamos generalizando essa frase, estamos esquecendo do que é o real Evangelho de Cristo. Qual que foi a solicitação que o Senhor nos fez na passagem que eu disse antes, que era para nós pregarmos o Evangelho a toda criatura. Sim, eu entendo que nós devemos, como Paulo fala, na questão do leite materno. Os cristãos no início da caminhada, nós realmente devemos ter um jogo de cintura maior, para nós conseguirmos pregar o Evangelho, até para a gente não acabar magoando ninguém, Porque nós sempre somos pecadores, só que um dia nós somos atingidos pelo Evangelho de Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia, que também tem diferenciação de sentido. Todavia, nós não podemos esquecer o principal que o Senhor nos diz, que é para nós tomarmos a nossa cruz e seguir a Ele. Mas o que isso quer dizer, Gabriel? Quando a gente fala que nós devemos tomar nossa cruz e seguir, nós estamos atribuindo a responsabilidade de que nós vamos ter um confronto direto com nós mesmos por todo o período da nossa vida. Qual o tipo de confronto? Contra a nossa carne e nosso espírito. Nosso espírito sempre vai estar batendo de frente com a nossa carne, porque nós não somos corpo santificado como um dia nós seremos na glória. E por que as pessoas elas esquecem disso? Porque as pessoas elas se apegam só na parte boa do Evangelho. Qual que é a parte boa? Que Jesus falou de amor, Jesus falou de nós amarmos o próximo, mas nós temos que amar como a nós mesmos, Mas que Jesus falou de amor, Jesus perdoa nossos pecados, Jesus nos ama. E as pessoas esquecem que nós sermos cristãos, diferente de ser crente. Crente até o diabo é. Ser crente é nós acreditarmos na existência de algo, é nós termos uma crença. Ser cristão é nós sermos pequeno Cristo,
Como diz em Gênesis 1:27, nós temos a imagem e semelhança do Senhor aqui na terra. Mas por que as pessoas esquecem? Porque é muito mais confortável a gente não seguir o Evangelho e querer pagar de bom moço. Por quê? Porque nós sermos raso é muito mais fácil. Nós temos um relacionamento raso e da aparência como eram os fariseus, é mais fácil e é mais confortável. Só que é isso que é exatamente o que o diabo quer. Porque Jesus falou de amor, mas também ele falou em pecado, juízo e arrependimento. Porque ele é um amor que ele confronta e é um amor que chama para a cruz. E a cruz é algo difícil de nós assumirmos. É um amor que não é só dizer Jesus te ama, é ensinar o verdadeiro evangelho, que é o que Jesus pede: transformação, mas não submissão. Falar assim exige coragem e é o que infelizmente a maioria das pessoas não tem hoje em dia. As pessoas preferem ficar passando a mão na cabeça e ter seguidor, ter dinheiro, ter diversos púlpitos para pegar, mas as pessoas esquecem que tudo isso vai ser cobrado. Todo o sangue que for derramado pelo falso evangelho vai estar nas tuas mãos, que foi omisso à verdadeira palavra do Senhor. Então é mais fácil nós falarmos sobre o amor de Jesus. Apenas isso, mas não falar o que realmente Jesus pede. E é por isso que tem tanta igreja que abraça o pecado e acaba chamando isso de inclusão, porque prefere ter volume, mas não prefere ter presença do Espírito, presença do Senhor e o Espírito Santo habitando nela. Porque o verdadeiro evangelho, ele não alivia, ele não é apenas aceitação, ele é confronto, arrependimento e transformação. Então, quando o amor ele é pregado sem cruz, as pessoas acabam sempre continuando onde estão, achando que Jesus aprova tudo que elas fazem, tudo que elas vivem, tudo que elas falam. Elas acreditam num falso evangelho. E a culpa é minha e tua quando nós não falamos a verdade sobre a palavra do Senhor. Então, o evangelho sem renúncia não é evangelho. Ele é só autoajuda, como fala em Gálatas 1. Se pregar outro evangelho, será anátema. Então, evangelho é o teu culhão de chegar para as pessoas e falar a verdade. Eu não me preocupar com o que elas vão pensar, mas eu me preocupar com o que o Senhor tem pensado de como eu estou sendo seu representante na terra. Falar a verdade é dizer o quê? Você pecou, você merece condenação, mas tem uma boa notícia. Jesus morreu no seu lugar e não tem maior amor que esse. Arrependa-se, tome a sua cruz, siga Jesus, mesmo que isso custe tudo. E infelizmente as pessoas não estão dispostas a pagar esse preço, tanto de falar quanto de seguir. Então eu vou pegar até na ferida de algumas pessoas aqui no que eu vou falar. Eu vou até ler para ter 100% de certeza do que eu estou falando, que eu tenho anotado. Jesus te ama? Sim, mas você não é o centro do coração de Deus, como algumas pessoas pregam hoje em dia. O centro do evangelho nunca foi o homem, sempre foi a glória de Deus. Evangelismo sem discipulado é só propaganda enganosa. É um evangelho que não custa nada e não salva ninguém. O evangelho mostra o amor de Deus, mas não esconde o preço. Amor real confronta, redime e transforma. Não só agrada, ele nos transforma. Evangelizar é anunciar o Rei, é chamar as pessoas à rendição. Não seja simpático, seja fiel ao evangelho, assim como Cristo foi e é com você. Então, eu encerro esse vídeo dizendo: pare de falar Jesus te ama para todo mundo. Deus abençoe, paz do Senhor.